visitantes. Parece que nós temos uma família que nos visita, que está ali atrás, né? Amém. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos no nosso meio. Aqui é a casa do Pai. Abba Pai, a casa do Pai. Amém, amados? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Mais alguém que eu não estou vendo? Não? Todos nós, o restante, somos em família. Como nós recepcionamos os nossos visitantes, amados? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós amamos vocês. Glória a Deus. Aqui é o pastor Denilson de Garzinho, Fernanda vão lá e vão dar um abraço nos nossos visitantes, recebendo eles com muita alegria. Glória a Deus. Glória a Deus, que sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Amados, até aqui foi o nosso culto. Eu gosto de frisar sempre bem isso. Quando você, durante a semana, entende que você vai estar no domingo para louvar a Deus, a partir dali começa o teu culto. Amém. Deus começa a receber o teu culto. É na hora que você dorme, na hora que você fala amanhã eu vou com tal roupa amanhã na igreja, e você levanta, você dorme, você se prepara, você toma o seu café, você se dirige até a igreja, vem aqui, cumprimenta os irmãos, canta, louva, adora, contribui com o Senhor, devolve a Ele o que pertence a Ele. Até aqui é o nosso culto, aonde o Senhor recebe. A partir daqui até o final é o amor de Deus para com a minha vida e com a tua vida. Amém. E Ele usa o mensageiro para falar conosco. Isso é o que Ele faz. E nós vamos chamar o pastor Tiago. O pastor Tiago vai nos trazer a mensagem nesta manhã, e eu tenho convicção plena que o Espírito Santo há de usá-lo. Amém, amados? Pai, aqui está o teu filho. Eu sei que o Senhor já falou com ele por todos esses dias. Agora, Deus, que ele lembre de tudo, lembre dos detalhes, e que ele seja coberto pelo teu Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade nesta hora. Usa o pastor Tiago, toma ele nas tuas mãos, que ele não esqueça dos detalhes, que esses detalhes o Senhor sabe aonde entrará na mente e no coração de cada um de nós, e prospera a tua palavra naquilo para a qual o Senhor a enviará. Em nome de Jesus nós te agradecemos por ele. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Amém? Por conta da projeção, ficar aqui embaixo. Glória a Deus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia lá em Mateus 25. Deus já tem falado muito com a sua igreja, desde o começo do ano, desde o final do ano passado, na verdade, de preparar a igreja, e esse é a temática de todos que sobem aqui para pregar. Começamos às quartas-feiras a estudar sobre os fins dos tempos. Tem vindo um pouco bom. Se você não está conseguindo vir, se esforce para vir, porque é bênção, porque Deus está alertando a igreja. E essa é mais uma mensagem de alerta que Deus colocou no meu coração. Amém? Amém? E eu peço que você abra sua Bíblia ali em Mateus 25. Amém? Texto muito conhecido, diz assim, versículo 1: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém,
levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não seja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, então chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Glória a Deus, queridos. Deus tocou muito no meu coração e o tema que eu quero trazer dessa mensagem e que Jesus quer trazer é: seja meu amigo. E por que isso? Pode passar aí. Quem conhece esse jogador? Quem é esse jogador? Quantos conhecem ele? Dá para ver aí? Quem que é ele? Neymar. Ele começou a jogar em qual time? Hã? Hoje ele está em qual time? Qual time? Al Hilal, não é? Lá da Arábia Saudita. No Catar, na verdade, ali, né? Quantos filhos ele tem? Hã? Dois, né? Agora vai ser mais profundo. Quem sabe o salário do Neymar? Tá aí? Se a gente pesquisar, você acha o salário. Esse contrato que ele fez, não sei se vai conseguir completar, porque ele machucou, né? Mas é de 1,7 bilhões de reais em 2 anos. Enfim, alguns aqui até sabem quando é o aniversário do Neymar. Eu acho que a Gabi está lá. Ela faz aniversário com a Gabi, no dia 5 de fevereiro. Mas assim, podemos dizer que a gente conhece o Neymar, então, já que a gente sabe tudo isso sobre ele? Mas eu pergunto para você: a gente conhece, assim, eu não sei o salário de ninguém aqui, do Neymar eu sei, uma coisa íntima, né? Mas se eu chegar hoje na porta do Neymar, da casa dele, bater lá, ele vai abrir a porta para mim? Por quê? Porque o quê? Ele não conhece. E o que Jesus fala para as virgens imprudentes aqui? A verdade é que não as conheço. Não interessa, eu posso falar: Neymar, mas eu sei quanto você ganha. Neymar, eu sei que você tem 2 filhos. Neymar, eu sei que você... Vai adiantar eu falar todas as informações que eu sei para ele? Ele vai abrir a porta? Ele não vai abrir, porque ele não me conhece, porque eu não tenho intimidade. Para quem que ele abre a porta? Para os amigos dele, para quem ele tem relacionamento. Não adianta eu conhecer muito, saber todos os detalhes, se eu não tenho intimidade, ele não vai abrir a porta. Queridos, essa é a grande lição dessa parábola. Deus está dando esse grande alerta para sermos vigilantes em nossa vida, pois o que vale é a nossa intimidade com Ele. Aleluia. Vale conhecermos a Ele, é isso que vale no final das contas. Não importa o tanto que eu sei sobre Deus, não importa quantos versículos eu sei de cor, não importa quantos domingos eu venho aqui, semana após semana, não importa o que eu faço, nem o que eu faço para Ele, se eu não tenho intimidade, conheço Ele de verdade,
a porta vai estar fechada. Não é o que eu faço ou deixo de fazer, não é o que eu conheço ou deixo de conhecer, mas é se eu tenho intimidade. Você consegue entender a diferença? Uma história que Jesus deixou clara essa diferença é a história do filho pródigo. O que o filho mais velho fala para o pai? Pai, todos esses anos eu trabalhei para o Senhor, nunca desobedeci uma ordem sua. Nunca fiz isso. E agora o Senhor traz para cá esse teu filho que abandonou tudo. E a Bíblia fala que ele ficou irado com a volta do filho. Perguntinha, ele conhecia o pai, aquele filho mais velho? Fazia a coisa que o pai queria? Mas ele tinha intimidade com o pai? Não. Sabe por quê? Porque aquilo que mais alegrou o pai, que foi a volta do filho, foi justamente aquilo que mais entristeceu ele. Então ele não tinha o mesmo coração do pai. Na verdade, o coração oposto do pai. Estava ali, nunca desobedeceu uma das ordens, fez tudo que o pai pediu, mas não conhecia o pai. Não tinha intimidade com o pai, para se alegrar com as coisas que o pai se alegrava. É isso que esse texto quer falar para nós hoje. Quer vigiar, quer se preparar? Então busque ser amigo de Jesus. Aleluia! É isso que nós vamos ouvir. Cristo está hoje pedindo para nós: seja então meu amigo. E não é que ele está carente, não é isso, mas é o que é o alerta desse texto, e é o que a gente vai analisar nessa manhã. Como então ser esse amigo? Quais as características de quem realmente Jesus abre a porta, de quem realmente Jesus fala: esse eu conheço? De novo, não depende do que eu conheço da Bíblia, não depende do que eu venho aqui, não depende do que eu faço para Deus, depende da intimidade realmente com Ele. Ele olhar e falar: Ele é meu amigo. Aleluia! É isso que a gente tem que buscar. Glória a Deus. Por isso, antes de entrar no texto em si, só o contexto que é muito importante. O primeiro ponto do contexto, pode passar aí, é o autor. Quem é esse autor? É Levi, conhecido como Mateus. Ele é o autor desse texto, e ele era um publicano. Vocês lembram? Ele era um publicano. Na fila, se tivesse uma fila para os possíveis amigos de Jesus, os publicanos estariam no último. Concorda comigo? Estariam no último lugar. Eles eram os traidores, né? Eles cobravam imposto de Roma dos judeus. Cobravam os judeus imposto para eles pagarem para Roma. Então eles eram conhecidos como traidores. E Mateus era um desses. Mateus era um desses. Se Jesus tivesse, lá na época, se eu tivesse na época, Jesus tivesse pedido para mim: Tiago, você vai escolher meus amigos, tá? Quem vão ser meus discípulos? Quem que eu escolheria? Qual o primeiro grupo que eu iria atrás? Os fariseus, os mestres da lei. Ou não? Os que aparentemente conhecem mais. É ou não? Mas quem Jesus escolhe? O publicano, pescador. Queridos, ou seja, aqui a gente percebe que os verdadeiros amigos de Jesus são aqueles que reconhecem que precisam dele. Porque quando Jesus encontra com Mateus, logo depois ele leva ele para sua casa. Mateus leva Jesus para sua casa. Isso está lá em Mateus 9, eu não vou ler. Mas é quando chegam os fariseus e falam: quem é esse que come com publicanos e pecadores? E Jesus fala o quê? Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os. Então, o fato de Mateus estar escrevendo aqui, e ele é um amigo de Jesus, o que Jesus conhecia, já revela para nós o princípio da amizade para com Jesus. São aqueles que entendem que precisam do médico, entendem que são doentes, que são pecadores, que são falhos, que sem ele não conseguem fazer nada. Amém? Esse é o autor. O segundo propósito de Mateus. Qual o propósito do livro como um todo?
ele liga o Antigo e o Novo Testamento. Mateus quer mostrar que todas aquelas profecias do Messias, do Rei dos Judeus, anunciada pelos profetas, se cumpriu em Jesus. Então ele apresenta Jesus como o Rei dos Judeus. Esse é o propósito de Mateus. Por isso que tem 20 vezes a palavra cumprir. Esse cumpriu e cumpriu o que foi dito. Tem 20 vezes, porque ele quer mostrar que Jesus é esse Rei que veio. Só que esse Rei que veio no Evangelho, ele também quer mostrar que ao mesmo tempo ele foi rejeitado. Por isso que na genealogia ele começa falando ele fala do filho de Davi e fala do filho de Abraão. Porque em Abraão o Evangelho é pregado a todas as nações. Então ele quer mostrar ao mesmo tempo que esse rei que foi rejeitado pelos judeus agora está aberto a todos. Na verdade sempre esteve, né? Então ele quer mostrar, resumidamente, que Jesus é o Messias rejeitado pelos judeus, rejeitado por eles, mas que precisa ser aceito por todos, porque ele sim cumpriu tudo aquilo que se falou dele no Antigo Testamento. Por isso a mensagem central do livro é: reconheça que Jesus é o Messias, não rejeite ele, assim como os seus próprios rejeitaram. Não rejeite, aceite, esteja com ele, reconheça ele como o Senhor da sua vida. Essa é a mensagem de Mateus do propósito. E o contexto do texto aqui, o contexto imediato: Jesus está no seu sermão, conhecido como o sermão escatológico, que nós lemos, a gente leu na primeira quarta-feira, então tem tudo a ver com tudo aquilo que a gente tem falado. Mateus 24 e 25 é o sermão escatológico de Jesus, onde ele vai falar sobre os sinais dos fins dos tempos e que vai acontecer e tudo mais. Esse é o sermão escatológico de Jesus. E aqui, o capítulo 25, ele se encontra na última parte desse discurso, desse sermão de Jesus, escatológico dele. E ele começa aqui, na verdade um pouquinho antes, desde o versículo 36, é já a aplicação do seu sermão. No começo ele vai falando dos sinais e tudo mais, mas o grande foco de Jesus é na aplicação. Tá, ok, esses são os sinais, mas o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que me preparar? Como eu preciso estar preparado? E o interessante é que a maior parte do sermão como um todo, quase 2/3 do sermão, é mais sobre a preparação do que sobre os fatos em si. Claro que é importante, estamos estudando as quartas-feiras aqui, é importante a gente saber dos fatos, porém tem muita divergência de posições, como a gente está vendo aqui. Por isso que o foco de Jesus não é nem destacar tanto quanto a questão cronológica certinha dos fatos, tudo que vai acontecer. Não é essa a maior preocupação. A maior preocupação de Jesus é: vigiem, estejam preparados, o dia e a hora ninguém sabe. Amém? Amém. E é nesse momento que ele está falando sobre isso. Várias vezes ele cita no sermão, no versículo 42 do capítulo 24, no versículo 50 do capítulo, o 44, 50 do 24, o 13 do capítulo 25, várias vezes: vigiem, pois vocês não sabem o dia e a hora. Portanto, dentro do contexto do sermão todo de Jesus aqui, essa palavra se encaixa na conclusão, ou seja, no ponto onde Jesus está aplicando o sermão e ensinando como devemos nos preparar para a volta dele. Amém? Por isso que aqui Jesus está nos mostrando o que ele espera de nós, como devemos nos preparar diante de tudo que está acontecendo. E ele usa o contexto de um casamento. Por isso que é importante nós sabermos também o contexto do casamento judaico. Olha que interessante. O casamento judaico, para a gente entender aqui, é primordial a gente entender o contexto do casamento judaico, para a gente entender essa palavra. Tem detalhes importantíssimos. O casamento ele é dividido, judaico, ele é dividido em 3 partes: a escolha, que é o shidush; depois o contrato, que é a ketubá, que é esse que está ali, que é um contrato de casamento judeu. Esse é um contrato que se usa até hoje, que chama ketubá; e a festa, no meio da festa. Então tinham esses 3 momentos. Como que funcionava? A escolha, o shidush, como que era essa escolha? O pai geralmente escolhia, porém tem um detalhe importante: tinha que ter o aceite da noiva.
Vai lá na história de Abraão. Lembra quando Abraão fala para o servo dele: vai lá na terra dos meus parentes, põe uma esposa para o meu filho? Qual é a atitude do servo de Abraão, não sei quando você lembra da história, de quando vem Rebeca e Rebeca aceita o pedido? É aí que ele fica feliz. É aí que ele vê que ele cumpriu a missão, porque teve o aceite. Então, apesar da escolha, não era uma coisa forçada, tinha um aceite da mãe, e era o pai que escolhia, certo? Depois desse momento da escolha, vinha o contrato, que é essa ketubá, que é o que está aí. O noivo chegava na casa da noiva, olha que lindo isso. Ele e seus pais, junto com um rabino, alguém que ia celebrar o casamento, com os pais da noiva e a noiva. Ele trazia, sabe o que para selar esse casamento? Vinho. Ele trazia vinho para selar o casamento. E também o dote, né? Era o dote também que ele dava para a noiva. Eles assinavam esse contrato, onde esse contrato tinham todos os detalhes do que o noivo tinha que fazer, do que a noiva tinha que fazer, tudo certinho, fechavam esse contrato, selavam com vinho. O noivo, olha que interessante, não tomava mais do vinho até quando ele voltasse a pegar a noiva na festa. E olha que interessante, tem um texto lá em Lucas que fala assim, 22, 17 e 18: recebam um cálice quando Jesus está ceando com os seus discípulos, e deem graças, e disse: tomem isso e partilhem um com os outros, pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Olha, está sentindo a comparação aí? E também, como que acontecia? Depois de ser lá, o que o noivo fazia? Ele ia para a casa do pai e ia fazer, sabe o quê? Preparar a morada deles agora, do casamento. O que Jesus faz lá em João 14:1? Vou para a casa do pai. Logo depois de cear, que ele fala: não tudo no vosso coração, credes também em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não for assim, vou teria aqui. Jesus está cumprindo o papel dele de noivo. Aleluia! E a noiva tinha que fazer o quê? Se preparar. Para isso ela tinha ajuda das virgens, das suas damas de honra. Então ela ficava esse tempo todo se preparando para o casamento. E tempo todo quanto? E aqui é o mais interessante: no casamento judaico, só o pai do noivo sabe quando ele vai voltar a pegar a noiva. O noivo fica esperando o pai dar ordem para ele voltar e pegar a noiva. Acredita disso? Está sentindo a comparação das histórias? Por isso que Jesus usa aqui. Por isso que Jesus usa essa parábola. Porque tem tudo a ver. Tudo a ver com o que ele está fazendo conosco. Amém? Ele era selado com o vinho. E a última parte, então, o noivo voltava quando o pai dava a ordem, voltava junto com os seus padrinhos, né, com a trombeta dando o que fala, ouviu-se o grito, chegou o noivo. Ele vinha acompanhado também dos seus amigos, né, e aí buscava a noiva que estava com essas virgens e levava para a festa do casamento, que durava 7 dias e tudo mais. Não vamos entrar em todos os detalhes, eu creio que aqui, com esse pouquinho de detalhe, tem muito mais coisas, já dá para a gente entender o que está falando aqui nessa parábola. Outro detalhe importante, eu quero só fazer um parênteses rápido. As parábolas eram histórias que Jesus contava para destacar um ponto principal. Amém? Ele tinha algo que ele queria destacar. Então, muitas vezes, tem muita coisa que os detalhes das parábolas, às vezes as pessoas ficam se perdendo. Se o próprio Jesus mesmo não revelou como a palavra do semeador, cada detalhe, não cabe a nós ficarmos preocupados com os detalhes. O que eu olho? O que não olho? Quem são as virgens? Então as virgens não é a noiva, então a noiva não é a igreja. Então as virgens aqui não são a igreja. As virgens é Israel. Sabe, você tenta... é difícil, porque no Antigo Testamento, lá em Oséias, Israel também é comparado com a noiva de Cristo. Certo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes não dá para se perder nos detalhes se Deus tem algo principal. E o principal é vigie, se prepare. E como nos preparar. Amém? Isso é o principal da parábola. Amém? Então vamos agora para as atitudes, então, que nós percebemos aqui de quem realmente é amigo de Jesus. De quem realmente, porque as damas, elas eram amigas da noiva, né? Eram amigas, né? Eram esses amigos.
né? Então, quais são essas atitudes de quem Jesus conhece dentro de todo esse contexto? A primeira atitude é o amor genuíno. Quem conhece Jesus demonstra a Ele um amor genuíno. Por que isso? 2 textos para nós entendermos isso. Porque lá no versículo 2 fala assim: 5 virgens eram insensatas e 5 eram prudentes. O próprio Mateus dá para nós aqui, lá em Mateus capítulo 7, um pouquinho do significado do que é prudente e do que é insensato. Você lembra dessa parábola, desse momento, no final do Sermão do Monte, que é o primeiro sermão de Jesus? Ele fala sobre os que construíram sua casa sobre a rocha e sobre os que construíram sua casa sobre a areia. Os que construíram sobre a rocha eram prudentes, e os insensatos construíram sobre a areia. Ok? Então aqui, a gente já percebe, nessa expressão, qual é a atitude de quem é prudente, ou das 5 virgens que levaram o óleo, e a atitude de quem não é prudente. Lá no texto que Jesus fala sobre a rocha e a areia, ele fala: aquele que ouve a minha palavra e as pratica, esse é que colocou a vida sobre a rocha, esse é o prudente. Ou seja, quando a gente faz esse paralelo entre esse texto do mesmo autor, né, que é Mateus, fica claro que o prudente é aquele que pratica o que Deus ensina. O prudente é aquele que não só ouve, mas pratica, vive na sua vida aquilo que Deus ensina. Amém? Aquele que obedece a palavra de Deus, colocando em prática na sua vida. Certo? Já o insensato é aquele que até conhece, ouviu também, mas não colocou em prática. Ouve aqui, sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que viver, mas vai lá fora, faz tudo errado. Não aplica, não vive aquilo que Deus mostra. Isso é um insensato. E aprofundando isso, quando nós vamos para o texto de João, por isso que a ideia é o amor genuíno, porque João 14:15 fala assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. O versículo 21: quem tem os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Então o amor está relacionado com obediência, totalmente relacionado. Por isso que a primeira atitude de quem é realmente amigo de Jesus é esse amor obediente. Aleluia! Glória a Deus! É exatamente isso que nós vemos aqui. Por isso, quando nós falamos sobre obediência a Deus, temos que lembrar que essa obediência deve ser também debaixo da nova aliança. Lembra, voltando à ideia do casamento que eu falei? Jesus fez uma aliança conosco. Onde que ele tomou o vinho pela última vez? Na ceia. E ele fala: esse cálice é o quê? A nova aliança. E como nós vimos, o Ketubá tinha as duas partes. Qual era a parte da noiva? Se preparar. Se preparar como? Aplicando aqui, como eu faço parte dessa nova aliança? Em obediência a Ele. Só que quando a gente vai mais fundo na palavra, a gente percebe que essa nova aliança, no que tange a nossa parte, esse amor que nós devemos ter para Deus, ele não é forçado, ele não é nosso. Porque nessa nova aliança, olha, eu vou ler 3 textos aqui. Olha que lindo esses textos que falam da nova aliança. Deuteronômios 36, anota aí quem está anotando. Deuteronômios 36 fala assim: o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e os seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a alma, e vivam. Quem dá o coração? O Senhor. Nesse contrato que Ele está fazendo, além de cumprir a parte deles lá, fazer a morada, Ele nos dá esse coração. Por isso não adianta eu querer forçar ser crente. Ninguém consegue ser crente forçado. Não dá. Porque se não tem um coração que Deus deu,
transformado, que sai da pedra e é vivo. Aleluia. Não tem como. E ele fez isso nessa aliança, quando ele veio e fez a nova aliança. Outro texto, Jeremias 31, começando no 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando tomei pela mão para tirar do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles e o Senhor. Esta é a aliança. Como que é? Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles. Quem vai colocar a lei? O Senhor que vai colocar no íntimo deles. E as escreverei em seus corações. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo ou ao seu irmão dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Aleluia! Nesse contrato que Jesus fez conosco, na Santa Ceia, na Nova Aliança, é esse coração que Ele dá para nós. Por isso, quando amamos a Deus, ou fazemos a nossa parte do contrato de noivado, de casamento com o noivo, é Ele que tem que agir em nós, amém? Não adianta a gente forçar. Fala Deus, fala, não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus, aleluia! E o outro texto é Ezequiel, esse é maravilhoso, Ezequiel 36, 25. Aspergirei água pura sobre vocês, aleluia! E vocês ficarão puros. Qual que era a função da noiva? Se apresentar pura. Eu vou aspergir água pura em vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Gente, o que eu estou querendo dizer é: a nossa parte para nos preparar com o amor genuíno vem dele. A gente tem que pedir para Ele: Deus, me dá um coração, me dá esse coração da nova aliança, me dá, me ajuda. Eu quero bater, eu quero ir lá e o Senhor abrir a porta e falar: eu te conheço, vem, entra. Eu quero amar de verdade, mas isso não é com a força do braço. Como eu falei do filho pródigo, o filho mais velho, na verdade, né? Ele tentou fazer com a força do braço e não deu certo. Tem que ser de Deus, tem que pedir para Deus olhar e quebrantar e colocar esse coração dentro de nós, aleluia. Ou seja, a nova aliança selada lá na Santa Ceia pelo noivo garante para a noiva, que somos nós, um coração fiel que ama o noivo de todo o coração, que é o texto de Deuteronômio. Garante um coração que tem cravado em seu íntimo a lei do Senhor. Garante isso. Jeremias fala isso. E garante um coração de carne, não um coração de pedra. Amém? Amém. Busque isso. É isso que a gente tem que buscar. Assim, a nova aliança, a noiva cumpre o seu papel de apresentar-se santa, imaculada, pura, vestida e bem adornada ao noivo, não com as suas próprias forças, mas com a força do próprio Senhor, do Espírito Santo. Glória a Deus. Portanto, a primeira atitude que Jesus espera de seus amigos verdadeiros é um amor genuíno. Amém? E esse só pode vir de um coração regenerado pelo Espírito Santo. Não tem como vir de outra maneira. Não tem como eu forçar a ter esse coração. Não dá. É o Espírito Santo que nos dá. Por isso que eu tenho que fazer: Pai, me dá. Eu quero assinar essa ketubá contigo. Me dá esse coração. Eu quero cumprir o meu papel de te amar genuinamente. A pergunta que nós temos que fazer aqui é: eu tenho esse coração? Olha para a sua vida, para as suas atitudes, para a minha vida, para as minhas atitudes. Eu tenho esse coração de carne que tenha lá no íntimo a lei dos senhores cravada? Se sim, então nós amamos genuinamente. Amém? Glória a Deus. E aqui, e se não,
Peça para Deus. Essa mensagem não, quando a gente fala de mensagens para se preparar para o fim dos tempos, a gente muitas vezes causa medo. Não é para causar medo. Deus está dando um alerta, Ele quer ser nosso amigo. Por isso Ele quer te dar esse coração, Ele quer assinar com você esse contrato. Glória a Deus. Busque esse coração, amém? Busque isso. Saia daqui hoje com a certeza de que você tem esse coração batendo no seu peito, amém? E você vai se esforçar em demonstrar esse amor para Ele. Glória a Deus, amém? Segunda atitude é uma intimidade verdadeira. Acho que tem uma frase aí antes, né? Ou não? Acho que tem uma frase, né? O amor é o combustível da obediência. Pastor Gideão, exatamente, é isso aí. Quando eu amo de verdade, é o combustível para eu obedecer genuinamente a Deus. Glória a Deus. O segundo, então, é uma intimidade verdadeira. Como nós vimos aqui, a pergunta que nós temos que fazer para entender, olha que interessante. A pergunta que nós temos que fazer para essas virgens é: por que as prudentes pegaram o óleo a mais? E por que as insensatas não? Essa é a pergunta. Por que umas se prepararam e outras não? E a resposta está no versículo 12, como nós lemos. A verdade é que não as prudentes. Por que elas não pegaram? Porque elas não tinham intimidade com Ele. Não tinham interesse em estar nesse casamento de verdade. Não fica claro isso? Porque se elas quisessem, elas iam fazer de tudo também. Amém? Porque, na verdade, elas não tinham intimidade com o noivo. Até conheciam o noivo. Por quê? Pegaram as lâmpadas lá, mas não se esforçaram, porque não tinha o real interesse de estar com Ele. O interesse estava em outras coisas. O real interesse estava em outras coisas. Ah não, vai dar certo. Na hora lá eu peço para ela, estou levando lá, eu peço, vai dar certo. Elas não tiveram óleo, não pegaram a mais, porque não conheciam realmente o noivo. Ou seja, o fato de elas não se preocuparem em pegar o óleo revela que elas não tinham vontade real de estar com o noivo, se alegrando com o noivo no seu casamento. A alegria do coração delas, na verdade, estava em outra coisa. Esse é o ponto. Elas não conheciam Ele de fato. E o interessante é que essa mesma atitude que Jesus vai revelar mais à frente no seu sermão. Nesse mesmo sermão, quando eu falo da parábola dos talentos, olha ali no versículo 24. Olha que interessante isso. Por fim veio que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o talento aqui no chão. Veja, agora está aqui o que lhe pertence. Lembra? Dos talentos, deu 5, o outro deu 2, o que deu, tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 2 multiplicou para 4, mas esse daqui, por que? A mesma pergunta, por que ele escondeu o talento? O que ele fala? Eu sabia que o Senhor é um Deus que não semeia, que não colhe, não semeia e tal. Que Deus é esse? Deus, ele colhe, ele é isso aqui? Ele é esse Senhor severo, onde não planta, onde não colhe, onde não plantou, onde não semeou. É de Deus, é assim? É assim? Por que ele não desenvolveu o talento? Porque ele não conhecia o Senhor. Porque ele não conhecia o Senhor e quis fazer do jeito dele. Tirou conclusões de um Deus que tinha na cabeça dele e não do verdadeiro Deus. Deu para entender como é a mesma linha de raciocínio de Jesus aqui? Temos que conhecer o Senhor. Amém? Temos que buscar intimidade com Ele. Amém?
A mesma linha que Jesus fala quando a gente volta também um pouquinho no contexto anterior, lá em Mateus 24:37, fala assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. O que eles estavam fazendo? Comendo, bebendo. O foco, o que interessava de verdade eram outras coisas. Eles não conheciam a Deus de verdade. Deu para entender, gente? É isso aqui. O povo do dilúvio não estava nem um pouquinho preocupado em ouvir a mensagem de Noé. Seu foco era dar asa no seu coração, fazer o que acha certo. Está bebendo, está lá, está casando, está festando. E não estava com o coração em Deus. O interessante é que da mesma forma que a hora que começou o dilúvio e eles deram de cara com a arca, a porta estava como? Fechada. E a porta das outras virgens aqui? Porta fechada. Por quê? Porque não se interessavam de verdade. Não tinham uma intimidade real com o mundo. Quem ama alguém e se interessa por alguém faz de tudo por essa pessoa. Você vai ao casamento. No meu casamento a gente fretou um ônibus daqui, né? Até Caxias do Sul, 1.100 quilômetros. Né? Minha família, meu foi, né? O pessoal foi, por quê? Porque é a família, quem está ali, quer participar. Faz de tudo para estar ali. Deu para entender? Mas o coração estava em outro lugar, igual o coração desses homens no tempo de Noé. O interessante é que esse mesmo contexto lá esse mesmo texto mais visto dos olhos de Lucas, ele fala assim no finalzinho, que é a aplicação do sermão escatológico de Jesus. Ele fala assim no versículo 34: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. É o mesmo alerta. É colocar no coração outras coisas. Lucas 21:34. A gente não pode. O porquê que não tem? Por que não pegaram óleo? Porque é outra coisa que está no meu coração. Não é o meu encontro com o noivo. Eu tenho tantas outras coisas. E queridos, eu já preguei aqui, já falando sobre isso. Hoje o diabo, o que ele quer colocar na sua frente é tirar o seu tempo, é colocar no seu coração outras coisas e não intimidade com Deus. Ele quer colocar no seu coração outras coisas, quer fazer perder tempo com outras coisas. Por que elas vão pegar no óleo? Porque na verdade tanto faz, tanto fez estar com Jesus, estar com o mundo. Nós não podemos agir dessa maneira. Pelo contrário, em Oséias fala assim, Oséias 6:3: conheça o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como chuvas de inverno, como chuvas de primavera que regam a terra. Aleluia! E Jeremias 29:13, muito conhecido: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de meio do coração. Não é isso? De 1/3 do coração, porque o resto tem outras coisas. É isso? Todo o coração. Todo o coração. Deus quer todo o nosso coração. Amém? Isso revela uma intimidade perfeita com Ele. Aleluia! Portanto, a segunda atitude que Jesus espera dos seus amigos verdadeiros é essa intimidade verdadeira. E essa só pode acontecer quando conhecemos e nos esforçamos por conhecer a Ele de todo o coração. Aleluia! Tozer, A.W. Tozer, um teólogo maravilhoso, ele fala assim: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Amém? Amém.
Queridos, é isso. Para ser amigo temos que buscar. E eu pergunto, se eu bater na porta do céu agora, e você sabe qualquer um aqui pode bater na porta do céu agora, né? É ou não é? Jesus pode voltar para a gente em qualquer momento. Se eu bater na porta do céu agora, Ele vai abrir. Ele vai falar: vinde bendito do meu Pai, eu te conheço. Ele vai falar: peraí, na terra você não me procurou, você preocupou gastar sua vida mais com festas, com outras coisas, com dinheiro, com trabalho, com amigos, com não sei o quê, com viagens. Quanto tempo você me deu na terra? Se você me deu tempo na terra, por que você quer passar a eternidade comigo? Faz sentido. Por que você quer passar todo o tempo que resta comigo, se na terra você não me deu um minuto? Me dava lá 2 horinhas de domingo, já estava bom. E se atrasasse um pouquinho a mensagem, nossa, vamos embora. Para quê? Tempo, cara. E é muito mais do que o tempo que a gente está aqui. Eu estou falando que o tempo que a gente está aqui é muito mais do que isso, gente. É muito mais, é ter intimidade com o Senhor, buscar Ele lado a lado, sentir Ele falando com você e sentir Ele direcionando a sua vida. Quanto tempo eu tenho investido na minha intimidade com Deus? Quanto eu tenho na prática me empenhado em estar buscando a Ele? Queira vir buscar quem está com interesse genuíno de estar com Ele. Quem tem interesse genuíno de estar com Ele, amém? De novo, essa mensagem não é uma mensagem para pesar o nosso coração. Se você não está fazendo isso, está sentindo que está faltando, e todos nós sempre vamos estar em falta, porque a nossa referência é Jesus, né? Mas busque isso, a mensagem é: continue buscando. Deus está falando: seja meu amigo, amém? Jesus está falando isso. Então continue buscando, a mensagem é para isso, amém? Ame genuinamente o Senhor e busque uma intimidade verdadeira com Ele. E por último, a última atitude é humildade autêntica. Aqui é muito interessante. Aqui é muito interessante. Por quê? O texto diz, no versículo 5, o noivo demorou a chegar e as insensatas pegaram no sono. É isso que fala o texto? Quantas dormiram? Todas. Todas dormiram. E sabe o que é interessante? Numa parábola onde o foco de Jesus é falar sobre ficar vigiante, vigilante, e essa vigília, ficar vigilante, a mesma vigília, que a vigilância que Jesus fala lá para os seus discípulos de Getsemane: vamos, vigiem, orem e vigiem, para que não caísse em tentação. Numa parábola onde o foco é a vigia, as que são exemplos da palavra, que são as prudentes, dormiram. Mas não está batendo. Se era prudente, tinha que ser vigilante, certo? Então o vigilante não dorme. E a palavra vigia é essa aí, o vigia. Lembra que tinha os vigias que faziam as guardas da noite? Eles ficavam, as sentinelas. A ideia: não pode dormir, não pode dormir. Mas mesmo as prudentes dormiram. Não fizeram o que Jesus está focando na palavra, que é vigiem e orem. Vigiem. E agora? Por que isso? Essa falta de vigia, como eu falei, ligada ao sono, a gente vê lá no episódio do Getsemane. Eu quero só vir uma página aí, para a gente entender aqui, o capítulo 26 de Mateus, o versículo 40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora, Jesus disse. Vigiem e orem para não cair em tentação. Aí o cumprimento: o espírito está pronto, mas a carne é... Aqui, ó. Por que elas dormiram? Porque elas eram prudentes. O espírito está pronto, mas a carne... E aí está a lição: a humildade.
eu tenho que sempre reconhecer que a minha carne é fraca. Amém? A pior coisa é o orgulho espiritual. Eu faço isso, eu oro tantas vezes. Eu não sei. É o fariseu, né? A oração do fariseu. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Eu oro tantas vezes por dia. Eu jejuo tantas vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo. Humildade. Reconhecer que a carne é fraca. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Aleluia! Ou seja, apesar de serem prudentes e estarem sim com o espírito pronto, elas precisavam reconhecer ainda que a carne era fraca. Por isso, a lição aqui é humildade. Ou seja, o verdadeiro amigo de Jesus o ama genuinamente, tem uma intimidade verdadeira com ele, contudo, reconhece que nunca vai ser aqui, porque o alvo é Jesus, não vai entender? O nosso alvo é Cristo. E é Ele que vai nos santificar. E eu vou estar sempre nesse processo. E sabe o que é o mais interessante? Nesse processo, isso Paulo nos ensina, quanto mais eu estou perto de Deus, mais eu vejo que eu sou fraco. Paulo começa lá em 1 Coríntios 15, 9, quem quiser anotar, ele fala que ele é o menor dos apóstolos. Ele anda um pouquinho mais com Jesus. Aí lá em Efésios capítulo 3, 8, ele fala que ele é o menor de todos os santos. Já viu que ele entendeu que ele deu uma piorada, né? Que ele não é tão bom assim. E lá por último, no final da vida dele, em 1 Timóteo 5:15, ele fala que ele é o pior de todos os pecadores. Porque a intimidade com Deus, gente, nos leva à humildade. Não leva a gente a achar que a gente é o cara, que a gente pode, que a gente faz. Porque quanto mais perto de Deus, mais a luz dele vai mostrando as trevas da minha vida. E mais vai saindo as coisas ruins. Aleluia! Glória a Deus! Por isso que a humildade é a grande lição aqui. Ou seja, quem realmente é amigo de Jesus, tem intimidade com Ele, ama Ele genuinamente, verá sempre que está muito aquém do que deveria ser. Se um dia você pensar, não, acho que eu sou um cristão bom já. Acho que eu sou um cristão que está legal. Eu vou na igreja, acho que eu sou um cristão legal. Toma cuidado. Vou piorar isso aqui. Porque falar assim, às vezes a gente não fala. Mas sabe quando a gente se julga assim? Quando eu olho para o outro e me acho melhor que o outro. Quando eu olho para o outro e vejo só o pecado do outro, o erro do outro, eu falo, e eu não faço isso. Nossa. Você viu fulano? Nossa, eu não faço isso. Está se achando que chegou num cristão bom ainda. Não. Tem que tomar cuidado com isso. Amém? Só tem outro detalhe também da humildade. Apesar da humildade, isso não significa ingenuidade. Quando as insensatas pediram óleo para elas, quando o noivo chegou, o que elas falaram? Não, toma aqui, eu sou humilde, sou boazinha. Ai, pode pegar do meu óleo. É isso que elas falam? Nada. Não. Ou seja, o cristão ama, o cristão tem intimidade com Deus, ele é humilde, mas ele não é bobo. Deu para entender? E Jesus ensinou isso. Seja prudentes como as serpentes, né? E humildes como as pombas. Então, a humildade não é ser ingenuidade, não tem nada a ver com isso. Você é um cristão, você sabe falar não, você sabe mudar, você tem posicionamento. Deu para entender? É o que a gente vê aqui na palavra. Portanto, a terceira atitude que Jesus espera de seus amigos verdadeiros aqui é uma humildade autêntica. E essa humildade, que é bem diferente de ingenuidade que eu falei, contagia os outros a serem também amigos de Jesus. Já viu uma pessoa que tem uma intimidade tão com Deus que você, não é que você quer ser igual a pessoa, mas você quer ter aquela mesma amizade com Deus? Quer ser amiga de Deus da mesma forma? Já viu isso? É maravilhoso isso. E é isso que a gente tem que buscar. Eu queria finalizar passando esse vídeo que vai mostrar exatamente isso. Sabe, o público não está trabalhando não, né? A minha sogra chegou em casa um dia desse, chorando, e falou assim: olha, eu tenho muito orgulho de você.
Se o pessoal está falando isso, já. Minha sogra coral. Eu estou zoando ela porque ela me zoa, gente. Vocês não têm noção. Um pegando o dedo, minha sogra descoladona, entendeu? Onde ela vai comigo, o pessoal fala assim: você pode voltar na minha igreja, mas traz a sua sogra. Porque ela é muito maneira mesmo. Aí ela chegou para você: eu estou muito orgulhosa de você, gostou de limpar os olhos assim. O que aconteceu, sogra? Ela assim: você foi no sacolão, não foi? Nossa, mas tem 2 meses isso. Gíria, vai lá no sacolão e escuta a menina do caixa falar. E você vai entender por que eu estou chorando de orgulho de você. Aí eu lembrei que 2 meses atrás eu estava dançando com a vassoura de madrugada. E eu estava dançando com a vassoura e de repente, de madrugada, lá no meu quarto, era 5h30 da manhã, eu tinha virado a madrugada orando. Aí o Espírito Santo assim: pega sua roupa e vá no sacolão. Aí eu peguei um short, uma bermuda que eu tinha, botei, coloquei uma camisa e saí andando pro sacolão da bairro, orando. 5h30, cheguei lá, às 6 horas, estava abrindo a porta. Aí a menina do caixa entrou, sentou no caixa, começou a contar o dinheiro. E eu parei na porta, em frente a ela, e ficava assim: eu falei: meu alvo é essa mulher. Deus vai me dar uma revelação dessa mulher aí. E eu fiquei. Ela olhava para mim. De repente veio uma velhinha com um carrinho de goma, passou por mim, bateu aqui, pegou o carrinho. Entrou, foi lá fazer a comprinha dela, eu estou aqui olhando para a menina. Se a Bíblia fala assim: um idoso entrar na igreja, Deus revela o coração dele para que ele veja que Deus está lá, então eu creio que Deus pode revelar o coração da pessoa para mim. E ela reconhecer que Deus está olhando para ela. 5 maridos você tinha, e não são. E aquela mulher virou uma evangelista, ganhou a cidade. Palavra de conhecimento. Eu creio nessas coisas, por isso essas coisas acontecem comigo, porque aquilo que eu creio se manifesta. Eu estou aqui. Cadê o coração dela? Me dá a chave. Eu vou ganhar ela bonitinho. Aí eu estou lá do lado da menina. De repente a velhinha voltou com o carrinho de compra e começou a passar as compras dela. E eu estou olhando para mim, porque meu alvo era ela. De repente a velhinha olhou para a irmãzinha lá, agora é a irmãzinha, né? Olhou para a menina do caixa e falou assim, falou na metade do caminho assim: querida, eu não tenho dinheiro para pagar essas compras. E na minha bermuda tinha R$300. Dentro de mim eu ouvi assim: perdeu, maluco. Aí eu peguei as 3 notas de 100, escondi e falei para a senhora: senhora, em nome de Jesus, vai comprar as coisas que a senhora quer comprar, enche esse carrinho, por favor. Ela o quê? Some da minha frente agora. Ela começou a rir e ela foi lá comprar. Aí a minha do caixa tomou um susto, né? Quem é que não faz isso? Aí eu peguei as 3 notas. Eu queria comprar um PlayStation 4, queridos. Aí eu falei assim: senhora, é o seguinte, quando ela voltar, você vai entregar essas 3 notas na mão dela. Mas quando você pegar na mão dela, você vai segurar a mão dela. Esse é o trato. Segura a mão dela e olha nos olhos dela e fala assim: olha, Deus enviou um amigo dele para pagar para a senhora. Você faz isso, por favor. Eu não vou ficar aqui porque agora não é minha. Eu posso ir embora? Se eu tenho esse moço, eu vou fazer isso. Eu fui embora. 2 meses depois, veio minha sogra chorando. Aí eu voltei no sacolão para saber o que aconteceu. A menina do caixa, quando me viu, ela começou a chorar. Parou o caixa. Ficou uns 2 minutos chorando. Eu disse: o que aconteceu, filho? Assim, aquele dia eu aceitei Jesus. E eu vou te contar por que aconteceu. Eu conversei com a tua sogra, eu conheci a tua sogra. Eu contei para ela, eu falei para ela: você vir aqui, eu quero te contar o que aconteceu. Eu aceitei Jesus naquele dia porque aquela senhora, quando voltou, e passou a compra dela. Quando eu peguei, deu 100 e poucos reais, sobraram 200. Eu até falei assim: poxa senhor, sobrou 200, isso não deu só para mim. Era melhor dando. Aí eu peguei, quando eu coloquei o dinheiro na mão dela, eu segurei a mão dela e olhei nos olhos como o senhor falou. E falei para ela assim: Deus enviou um amigo dele para pagar para a senhora. Aquela mulher começou a rodopiar aqui dentro.
Ela é da Assembleia de Deus. Gente, esse pessoal da Assembleia de Deus me provocando. E disse que ela é da Assembleia de Deus. Ela começou a glorificar a Deus de joelhos, chorando, gritando, dando louvor a Deus. E ela falou assim: filha, 5h30 da manhã eu acordei com o barulho dos meus netos gritando: eu tenho fome. E eu botei meu joelho no chão e falei: pai, eu preciso comprar e não tenho dinheiro. O Senhor falou assim: vai sem dinheiro do sacolão que eu estou enviando um amigo para pagar para você. Quando a senhora falou isso para mim, ser chamado de amigo. Amigos são aqueles que estão disponíveis. Amigos são aqueles que entendem que o próximo não é somente aqueles que estão de nossa volta, são aqueles que aparecem nos nossos caminhos, como a palavra do bom samaritano. E eu comecei a chorar, fui para casa e falei: poxa, tudo que eu queria na minha vida é ser chamado de amigo. Então, Glória a Deus. Glória a Deus. São esses amigos que Jesus está procurando. É esse tipo de intimidade que temos que ter. Temos que ser amigos disponíveis nas mãos dele. Amém? Amém. É essa amizade que Jesus quer ter conosco. Eu pergunto: será que eu sou amigo de Jesus? Será que eu me entrego a Ele? Será que eu tenho esse interesse genuíno em buscar essa intimidade com Ele? Ou eu forço um amor, uma obediência? Eu tenho que ir, a equipe tem que ir. Será que será que isso é algo natural? Jesus está chamando a gente para esse tipo de amizade hoje, amém? Esse tipo de disponibilidade na mão dele. Glória a Deus. São esses que estarão preparados quando ele voltar. Porque ele vai voltar para pegar aqueles que ele fez o Ketubá. Ele fez a Ketubá. E a ceia que seremos cada domingo, primeiro do mês aqui, é para lembrarmos dessa Ketubá. E fazer a nossa parte, de nos limpar e buscar esse Senhor, e fazer a nossa parte como noiva. Amém? Mas Jesus está chamando amigos nessa noite. Sem dúvida, Jesus é o melhor amigo que podemos ter. Muito melhor amigo que o Neymar, do que qualquer outro, né? E nada contra o Neymar, vida dele. Mas eu falo que Jesus é muito mais. Às vezes fala que a gente fala que quer ser um amigo, né? Você fala: nossa, eu vejo um cara famoso, quero achar foto, quero, né? Mas Jesus é muito mais que isso. Ele está a todo momento do nosso lado. Todo momento do nosso lado. E quer ter esse tipo de amizade com a gente. Vou mandar um amigo. Cara, sensacional. Testemunhos. Jesus, Deus chamando: vai lá que eu vou mandar um amigo. Será que Jesus poderia falar isso de mim, de você? Estou mandando um amigo para te ajudar. É isso que Jesus quer ter conosco. Amém? Por isso, concluindo, o amigo de Jesus, ele tem um amor genuíno por ele, pois busca uma intimidade verdadeira com ele, e por isso vive uma humildade autêntica com a dele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós nos rendemos diante do Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu amparo. Obrigado pela tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos chama e nos chama à amizade. Um Deus que quer, já demonstrou tudo o que poderia fazer para essa amizade. E é por isso que nos rendemos diante de Ti e pedimos: nos ajude
Dê para nós esse coração da nova aliança, esse coração que te ama de verdade e busca uma intimidade, e uma intimidade que é revelada na humildade, como o Senhor é humilde. Nos ajude a realmente sermos seus amigos, amigos verdadeiros, reais do Senhor. É o que nós oramos e entendemos o recado que o Senhor nos deu nesta manhã, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom demais, né? Amém. Glória a Deus. Você entendeu o recado de Deus hoje, o tempo todo? Você está indo embora feliz para casa? Tá ou não tá? Glória a Deus. Ele quer que a gente tenha essa intimidade com Ele, se prepare. Preste atenção que a igreja está vivendo o dia da noiva. Amém. Glória a Deus. Você sabe o que eu estou falando? O dia da noiva? Sabe? O dia do casamento, a noiva vai para o salão. Pode ser a noiva com menor aparência, mas ela se prepara. E quando chega, entra padrinho, entra madrinha, entra todo mundo. Quando entra a noiva, todo mundo fala: como ela está linda. Não é assim? Não é assim? Meu irmão, nós estamos vivendo o dia da noiva. O Senhor está vindo e nos levando na casa dele para fazer o banho, para se preparar. Se uma noiva entra com um vestido branco, com uma pinta preta, ninguém vai olhar o vestido inteiro dela. Vai olhar o quê? A mancha preta, ou o pintinho preto lá no vestido, não é isso? Deus está nos trazendo para o dia da noiva, para nos dar uma veste branca, com santidade, com intimidade. E quando o noivo vê a gente lá, ele vai falar: uau! Eu lembro do casamento, hoje de manhã eu estava lembrando, de madrugada eu estava lembrando do casamento, quando a Estela entrou na igreja. Que coisa mais maravilhosa do universo. E eu fui buscar ela lá no meio do corredor. Tremendo, coisa linda. Jesus não vê essa hora chegar. E o pai já falou para ele: dia tal você vai buscar a noiva, porque agora ele já sabe. Vai vir buscar eu e você. Vamos estar preparados? Vamos estar preparados, pessoal? Vamos, mano? Com intimidade, sendo amigo do noivo, humilde, e deixar ele agir da forma dele em minha vida e na nossa vida. Glória a Deus. As mulheres têm. Que dia que é? Sábado agora? Sábado agora? Já foi embora novembro? Olha, Deus remina o tempo aí, gente. Já foi embora 2023. Nós vamos começar a falar do nosso jantar do dia 31 de dezembro. Mas enquanto não chega 31 de dezembro, dia 25 tem das mulheres. Não é isso? Vai ser um negócio que nem diz os adolescentes, top das galáxias, né? Hã? Vai ter o quê? O que vai ter? Hã? Dia 9 é happy hour. Dia 25 é o encontro das mulheres. Ontem nós tivemos um encontro dos homens top também. Tivemos 3 pastores falando aqui. O Wilson, o Alessandro e o Gu. Uau! Falaram sobre o quê? Empreendedorismo, como reservar, como cuidar do dinheiro e tudo mais. Os homens que vieram aqui saíram. E a evolução da inteligência artificial sobre a aplicação do professor Gustavo. Foi muito legal. Estamos fazendo integração das mulheres com os homens para ministrar sobre dinheiro.
como administrar dinheiro, como fazer as coisas corretas, como fazer as reservas e tudo mais. Podemos até articular um dia, mulheres com os homens. Amém? Isso é importante. Que a mulher precisa saber que ela não precisa comprar 3 sandálias, uma só é o suficiente. Ela não tem 3 pés. Fala, Senhor! Gostei dessa sandália, é muito linda. Eu quero uma branca, uma bege e uma preta. Pra quê? Hã? Pra quê? Né, Reinaldo? Reinaldo que deu a ideia, por isso que eu estou falando. Né, Reinaldo? Foi ou não foi, ó? Foi. Ele achou importante. Vai ser bênção, irmãos. Glória a Deus. Papai, é isso aí. Sejam muito bem-vindos sempre. Amém. Os nossos visitantes sejam muito bem-vindos mais uma vez. Aleluia. Vamos todos colocar fé. Vamos agradecer. Convide os seus amigos e as suas amigas para estarem aqui. Bênção, Marcos. Deus, o Senhor é bom demais. Amém. Que Deus tremendo é o Senhor. Logo, logo, nós, a tua noiva, estaremos te encontrando. Noivo lindo, noivo maravilhoso, Glória a Deus. noivo cheiroso. Aleluia. Não vejo o dia, Pai. Não vejo o dia, Senhor. Logo, logo estaremos contigo. Vem buscar a tua noiva. Nos prepara para esse dia. Obrigado por falar conosco durante todo esse culto. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus siga com você, meu irmão, siga com você, minha irmã, hoje e até o encontro com o noivo. E todo o povo de Deus diz amém. E todo o povo de Deus diz amém. Aleluia. Não saia daqui sem abraçar 10.870 irmãos.